Existem cenários que a mente humana é capaz de criar, mas e quando não é a mente humana? Apaguem as luzes, a história vai começar. E o título desse relato é Eu Só Queria Trazer o Meu Ex de Volta. Oi, Ju, nunca contei isso pra ninguém, porque até hoje tenho medo de acharem que enlouqueci. Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Eu tinha terminado um relacionamento de quase 5 anos. Fiquei completamente desesperada. Não comia, não dormia, só chorava. Um dia achei um grupo na internet onde uma mulher dizia fazer amarração amorosa. E ela falou que eu também podia fazer em casa, seguindo um ritual simples. Comprei uma vela vermelha, uma foto. Comprei uma vela vermelha, uma foto dele, um copo com água e algumas ervas. Não vou estar passando o ritual todo para que ninguém repita. Esperei dar meia-noite e fiz tudo exatamente como ela me explicou. No final do dia, falou para eu chamar pelo nome dele 3 vezes, mas nunca olhar para trás, sem antes que a vela apagasse. Mas eu olhei. Na mesma hora senti um arrepio absurdo nas costas, como se alguém estivesse bem perto de mim. Achei que era impressão, pois naquela noite comecei a ouvir passos pela casa e minha mãe dizia que não havia ninguém na casa. Depois disso, todas as madrugadas eu acordava às 3h17. Tá repreendido, porque eu também acordo às 3, gente. Parece que é de lei acordar às 3 para poder usar o banheiro. Sempre com a sensação de que eu tinha alguém parado na porta do quarto. As coisas pioraram quando comecei a ver uma sombra passando pelo corredor. Nunca vi de frente, sempre via de lado. Meu ex voltou em 2 semanas, mas estava completamente diferente. A gente brigava por tudo, parecia que a casa tinha ficado com um clima pesado e ele dizia que também escutava pessoas andando pela casa à noite. Durante só um mês, e depois disso terminamos. Ele me contou que sonhava sempre com uma mulher velha dizendo: o preço ainda não tinha sido pago. Foi aí que eu desisti de tudo e passei meses dormindo com a luz acesa. As sombras continuaram aparecendo por muito tempo, até hoje. Às vezes, quando estou sozinha em casa, escuto 3 batidas na parede do meu quarto. Nunca mais mexi com nada relacionado à bruxaria. Peço que conte meu relato com carinho, te acompanhe do TikTok e me conte o que achou do meu relato. Beijos. Então, gente, essas coisas de amarração é complicado, porque para quem não sabe, eu já fiz amarração. E realmente, depois que você faz a amarração, é como se você troca 6 por meia dúzia, porque você tem aquele picos de romance e depois aquele estouro de briga. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem um dia bem, são 6 dias maus. Então, assim, não compensa, gente. Então, não façam. Conselho que eu dou e tem um relato para estar enfatizando isso para vocês. Mas, amiga, obrigada pelo relato e eu adorei a história da amarração que você contou. É bem parecido com a minha. E vamos para o próximo relato. E o título desse relato é Achei que era só uma brincadeira. Sempre fui aquela pessoa que só acreditava quando via, mas no fim das contas, não acreditava em nada. No churrasco, uma amiga me levou um livro de rituais antigo e ficou insistindo para eu fazer, porque segundo ela, era só uma brincadeira. A gente riu muito e fizemos círculos com velas, repetimos algumas frases escritas no livro e nada aconteceu. Ou pelo menos foi o que pensávamos. Quando cheguei em casa, meu cachorro começou a rosnar para frente de um canto da sala que ele nunca tinha feito aquilo. Achei estranho, mas ignorei. Naquela madrugada, acordei com a sensação de alguém sentado na minha cama. Não conseguia me mexer. Vi a silhueta escura perto da porta, alta, parada, sem fazer nenhum movimento. Quando consegui levantar, ela simplesmente desapareceu. Dias se passaram e os dias seguintes foram ficando cada vez mais horríveis.
Luzes piscavam, objetos se mexiam, apareciam em lugares diferentes e o meu cachorro não entrava mais no meu quarto. Passei a ter pesadelos todas as noites, com a mesma figura. Uma semana depois encontrei a menina que tinha me levado o livro, e ela estava pálida. Antes mesmo de eu contar qualquer coisa, ela me perguntou: "Você também está vendo aquela sombra?" Naquele momento, meu sangue gelou. Ela contou que outra pessoa que participou da brincadeira também estava ouvindo as mesmas vozes pela casa. Nunca mais tivemos contato. Joguei tudo fora que lembrava aquele dia e nunca mais participei de nenhum ritual. Até hoje, quando a casa fica completamente silenciosa, ainda tenho a impressão de ouvir alguém respirando atrás de mim. Gente, babado, né? Porque assim, eu já fui dessas pessoas de ver ritual na internet ou comprar revistinha do João Bidu e fazer o ritual. Na minha cabeça eu achava aquilo bem witch. Eu achava que eu era bruxona. E a gente esquece que muitas das vezes a gente pode estar acabando abrindo um portal ou até mesmo trazendo alguma outra entidade, né? Sei lá, de qual dimensão ou do além que venha, pra estar ali com a gente, acompanhando, né? Afinal das contas, é um preço que se paga por fazer algo que a gente não sabe, né? Que no caso dela foi uma revista que uma amiga levou ainda. Bom, se tem história é porque tá viva, né? Então vamos pro nosso terceiro relato. O pedido que eu nunca deveria ter feito. Eu cresci ouvindo minha avó dizer que existiam coisas que era melhor deixar em paz. Quando perdi meu emprego, estava desesperada. Um conhecido me indicou uma mulher que dizia fazer trabalhos com magia negra para abrir caminhos. Ela me pediu alguns objetos pessoais, uma vela preta e um espelho pequeno. Fez um ritual e falou que jamais deveria olhar no meu reflexo depois da meia-noite durante 7 dias. No terceiro dia eu esqueci. Puta que pariu. A amiga está mexendo com coisa do cão. Você faz um ritual. No terceiro dia você vai ver o reflexo do espelho depois da meia-noite. Gente do céu. Vocês acreditam que aqui em casa não tem espelho? Eu não tenho espelho em casa. Nenhum. Aqui assim é tudo a olho cru. Não tem espelho em casa, gente. Então, eu nessa time safado. E no terceiro dia esqueci completamente. Levantei para beber água e passei na frente do espelho. Por um segundo vi o meu reflexo, mas ele demorou a copiar o meu movimento. Foi muito rápido. Achei que era sono. Depois disso comecei a sentir que tinha alguém me observando o tempo inteiro. Sempre que apagava a luz, ouvia um sussurro tão baixo que mal entendia o que dizia. A minha saúde piorou, passei a acordar cansada e minha casa ficou extremamente fria. O mais assustador aconteceu numa madrugada. Acordei porque ouvi alguém chamar meu nome. Abri os olhos, tinha uma pessoa parada no canto do quarto. Não dava para ver o rosto. Segundos simplesmente desapareceu na escuridão. No dia seguinte, quebrei aquele espelho e nunca mais procurei essa mulher. Curiosamente, consegui um emprego pouco tempo depois, mas aquela sensação de estar sendo observada nunca foi embora completamente. Já faz anos e ainda hoje, às vezes acordo no meio da madrugada com a certeza de que tem alguém parada no canto do quarto me observando dormir. Gente, uma coisa para vocês. Se vocês não têm algum tipo de acompanhamento, não frequentam alguma religião de espírita, né? Gente, não mexam com coisas que vocês não sabem. Não mexam com coisas que vocês não sabem. Muitas das vezes a gente acaba atraindo coisas para a vida das quais a gente não sabe. E vamos para o nosso penúltimo relato, gente. Meu nome é Fernanda, eu te adoro e amo seu canal. Obrigada, amiga. O que eu vou te contar aconteceu há 3 anos e mudou completamente a forma de enxergar certas coisas. Eu estava sozinha em casa, assistindo televisão. Meus pais tinham viajado e eu passaria o final de semana sozinha.
Por volta das 11 horas da noite, ouvi alguém chamar meu nome. Achei que fosse a televisão. Voltei a assistir normalmente. Minutos depois, dessa vez mais alto. Fernanda. O som parecia vir do corredor. Levantei para verificar e não havia ninguém. Voltei para a sala, senti um cheiro muito forte de flores. Era um perfume antigo como aqueles que usavam as pessoas mais velhas. Naquela mesma hora, a televisão desligou sozinha. As luzes da sala começaram a piscar. Fiquei apavorada. Quando olhei para o espelho que ficava perto da porta, vi o reflexo de uma senhora parada atrás de mim. Virei imediatamente e não havia ninguém. Quando olhei novamente para o espelho, a figura tinha desaparecido. Passei o resto da noite trancada no quarto e até hoje não consigo explicar o que vi. Continuo acompanhando o seu canal e espero que leia o meu relato e apareça em algum vídeo. Fernanda, obrigada, meu amor. É um prazer ler o seu relato, viu? Tô muito contente que você me mandou, assim como as outras. Menina, é babado, né? Gente, eu não sei como eu lidaria com essas coisas, não. Apesar de eu ter visto muitas coisas, hoje em dia tudo ficou muito menos. Hoje em dia não é tão mais como antes. Antes eu via com mais frequência, eu sentia com mais frequência. Hoje em dia ficou tudo mais assim, baixo, sabe? Não tenho mais tanto visto e nem ouvido tanto como antigamente. Mas, amiga, é babado. Gente, esses foram os relatos que eu trouxe para vocês. Eu achei que eu tinha colocado mais um aqui, mas eu não salvei. Então ficou esse relato como o último. Depois eu vou trazer uma coletânea para vocês de histórias minhas que aconteceu comigo, para mim estar trazendo pro canal. Lá tem bruxaria, feitiços que eu fiz e deu errado, visões que eu tive, visagens de espíritos, enfim, vou trazendo para vocês por semana esses conteúdinhos. Mas para que eu traga, eu preciso saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então me segue, comenta bastante e não esqueça de deixar o seu relato. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.